hoje eu gostaria de falar a respeito do capítulo 4 de João, o Evangelho segundo João, em seu capítulo 4, um texto muito conhecido de cada um de nós, Jesus e a mulher samaritana. Então, é um texto muito conhecido. E eu gostaria de conversar um pouco com vocês, falar a respeito desses versos. E diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler primeiramente apenas alguns versos, depois nós retornaremos comentando cada um deles, até onde for possível. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para Galiléia. Era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer pela tua bondade, pelo privilégio de pregar a tua palavra, por ver tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem realizado. Porque o Senhor é aquele que tem nos fortalecido, o Senhor é aquele que tem nos animado, o Senhor é quem traz para nós uma mensagem de esperança e de transcendência, Pai. Ó Deus querido, obrigado porque o Senhor tem, de fato, nos soerguido, nos levantado o semblante, mesmo em meio a um tempo extremamente difícil. Obrigado, meu Pai, porque temos o privilégio de te adorar, de te exaltar e de reconhecer a tua soberania. Obrigado, meu Deus, por tudo. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Irmãos, queridos, a primeira coisa que eu destacaria aqui para os amados, nesse capítulo 4 de João, a primeira coisa que fica clara é que Jesus não batizava. Quem batizava, na verdade, eram os discípulos de Jesus. O texto nos esclarece que Jesus não batizava. E, na sequência, o texto vai nos dizer que Jesus deixou a região da Judéia, retirando-se para a Galiléia. O caminho normal seria passar por Samaria. Tá? Só que os judeus tinham muita dificuldade, principalmente aqueles mais rigorosos, em passar por Samaria. Por quê? Porque Samaria era para o judeu um povo misturado, não era um povo puro. Eles, na verdade, se formaram naquele momento em que a Assíria levou para o cativeiro, em 722, pessoas dessa região. E a Assíria tinha um sistema chamado caldeamento sucessivo, um sistema que rompia completamente com a identidade do povo, porque eles eram um império vasto, grandioso, e eles tiravam pessoas de uma região, levavam para outra, ou até para outras, e traziam pessoas de outras regiões e colocavam, por exemplo, aqui em Samaria. E com isso o povo se miscigenava, o povo adotava uma crença misturada. A própria língua já não era mais a língua anterior. Então, havia, de fato, ali uma mudança tão grande na cultura, na religião, até mesmo na língua. Então, todos os laços de identidade do povo, até mesmo a própria etnia, tudo isso era infectado, era inflamado pelas ações de Samaria, pelas ações da Assíria. A Assíria tinha por hábito fazer isso. Era uma forma de agir diferente de outros povos, de outros impérios grandiosos, que não agiam assim. A Assíria agia dessa forma. E com isso o povo se fragilizava, o povo perdia a sua força. E por conta do que eu estou contando para vocês, o povo de Israel, ele passou a ter uma certa aversão ao povo samaritano, porque para eles o povo de Samaria não era um povo puro e não adorava da maneira correta, porque eles acreditavam no Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, mas ao mesmo tempo acreditavam em deuses menores. Eles também tinham a lei como livro principal, o Pentateuco,
mas eles recusavam, eles não aceitavam os demais escritos do povo de Israel, os textos sagrados de Israel. Eles apenas se baseavam na lei de Moisés. Então, era assim que funcionava. E, por conta disso, os judeus mais zelosos, quando eles precisavam viajar, eles não passavam por Samaria, davam uma volta maior e passavam pela Pérea. Era o que mais comumente acontecia. Mas o texto nos informa algo muito interessante aqui. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário passar pela região de Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana. Jesus enfrentou esse preconceito, essa dificuldade, obviamente porque Deus tinha um plano e um projeto em que ele passasse por ali. Existiam pessoas que precisavam de salvação e ele precisaria passar por ali. E Jesus o faz. E ele passa por uma cidade chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado de viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Veja que aqui nós percebemos que Jesus, de fato, ele era homem e ele também era Deus. Plenamente homem, plenamente Deus. O texto fala que Jesus ficou cansado. Então é importante que se diga isso. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água. Aqui Jesus vai enfrentar dois preconceitos comuns existentes nessa relação difícil entre judeus e samaritanos. O primeiro deles é mais geral. Qual é o preconceito? Na verdade, do homem falar com uma mulher. Isso não era próprio, isso não era comum, isso não era, inclusive, aceitável para um rabino, como Jesus, como mestre. Ele não deveria fazer tal coisa, mas Jesus o faz. E a outra coisa também, outro aspecto, é que Jesus fala com uma mulher samaritana. E, obviamente, judeus e samaritanos não se davam, não se falavam, por conta de tudo aquilo que eu já expliquei. E aí, meus irmãos, o texto fala: isso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Então, veja também, por outro lado, que Jesus tinha necessidades naturais, era um homem perfeito. Então, ele sentiu cansado, sentiu-se cansado, e agora o texto expressa que ele também teve sede. Obviamente, Jesus se valeu de uma necessidade sua, física, para realizar ali uma interação com aquela mulher e poder ajudá-la. É o que Jesus faz naquele momento. Pois os seus discípulos, versículo 8, tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Então a mulher sabedora dessa dificuldade relacional, desse preconceito que havia entre os povos, e ainda mais sendo ela mulher, ela se surpreende em Jesus falar com ela. E aí a narrativa continua dizendo: ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. O texto aqui esclarece o porquê. E Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que lhe está pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Jesus aqui interfere, Jesus ele altera, inclusive, a ordem, né? Em vez de acontecer o que aconteceu aqui, seria, na verdade, a mulher quem pediria a Jesus água para beber, se ela soubesse realmente quem estava ali diante dela, quem era Jesus, porque Jesus era o Salvador, Jesus era o Messias, e se ela soubesse disso, ela pediria água a ele, e não ele pediria água a ela. E aí o texto prossegue dizendo assim: ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem um balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir esta água viva? E a água viva aqui tem a ver com uma água corrente, né? Que é símbolo da própria Torá, é símbolo da palavra de Deus.
aquela água que dessedenta a nossa sede e que ela nunca acaba, que ela sempre se renova. Meus irmãos, é coisa muito linda. Só que até então ela estava percebendo a coisa por uma ótica natural. E aí o texto prossegue nos dizendo: por acaso o Senhor é maior do que Jacó? Veja só, ela não via ainda Jesus como o Messias, e ela o compara com Jacó, né? E aí o texto prossegue: o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado. Esse poço era um poço natural, quero dizer, quando os visitantes, os viajantes, os peregrinos passavam por ali, obviamente era como se fosse um oásis, era como se fosse um local onde eles poderiam matar a sua sede, dessedentar a sua sede e se refazer para continuar a sua própria jornada, a sua caminhada, a sua viagem. Então, é o que ela se refere aqui na questão, né? E aí, meus irmãos, quando o texto prossegue, vai dizer assim para nós: o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado. Então, fica muito claro que ela está pensando em água natural, né? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede. Obviamente, qualquer um que beber água natural vai voltar a ter sede, é evidente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus já começa a trabalhar com ela a realidade de que ele tem o poder de dessedentar a sede da nossa alma. É ele quem, na verdade, supre a nossa sede existencial. É ele quem nos traz alento para a vida. É ele que nos ajuda a enfrentar os momentos mais ásperos, mais áridos da nossa própria existência. Então, Jesus é esse que nos motiva, que nos encaminha, é ele quem mata a nossa sede real, a nossa sede existencial. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E essa água que um dia nós tivemos acesso, ela é tão maravilhosa que ela jorra para a vida eterna. Ela já está conosco hoje, ela já matou a nossa sede existencial, mas ela também vai jorrar para a vida eterna. Olha que coisa linda que Jesus diz aqui. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscar aqui. Então a mulher ainda continua a entender água no sentido natural. Ela está pensando na possibilidade de ter uma água toda especial que ele a oferece e que essa água vai poupá-la desse afazer de ir até o poço para pegar água e levar para casa, para ela e para sua família. Ela está olhando ainda nesse sentido, no sentido literal. E aí, quando chega na parte final, na parte seguinte, o texto vai dizer assim, olha só, Jesus disse: vá e chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus lhe disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Então, Jesus agora, ele mostra conhecer algo para além do conhecimento natural. Jesus não conhecia aquela mulher, e ele sabe que aquela mulher, ela já teve 5 maridos. E ela fala com muita clareza que ela não tem marido, mas ela tem que um companheiro. Ela tem alguém que nós poderíamos dizer que estava vivendo com ela uma relação de união estável. Se nós usássemos, então, a linguagem do século XXI, talvez nós nem usássemos a palavra união estável, talvez nós usássemos um namorado, porque as palavras perderam tanto sentido que hoje o namorado de hoje não é mais o namorado da minha época, né? Então a coisa mudou muito de figura. E quando a gente pensa nesse texto também, a gente sabe que dentro da doutrina do povo judeu era inadmissível que uma mulher tivesse 3 casamentos. Isso seria inaceitável.
mas ela já estava no 5º casamento, sendo que esse agora não era o seu marido de verdade. E aí o texto diz, a mulher então disse, agora sei que o Senhor é profeta. Ela reconhece que Jesus Cristo era profeta, já caminhou um pouco mais, mas ela ainda não reconheceu quem Jesus Cristo era na verdade, que ele era Deus. Ela reconhece que ele é profeta, porque ele demonstra ter um conhecimento para além do conhecimento natural e esperado. Mas ela ainda não reconhece, ela não percebe que ele é o Messias. E o texto diz, os nossos pais adoraram neste monte, mas vocês dizem, vocês judeus, né? Mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E aí ela parte agora para um assunto que aparentemente não tem nada a ver com a conversa. Ela vai falar a respeito agora da questão sobre o lugar devido da adoração. Se existe um lugar correto para se adorar. E quem é que tem razão sobre este lugar? Qual é o lugar realmente da adoração? E aí o texto vai nos falar assim, Jesus respondeu, mulher, acredite no que eu digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, que monte é esse? No Monte Gerezim. Nem no Monte Gerezim, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então agora Jesus responde ao questionamento dela, e Jesus diz agora algo que vai para além daquilo que se esperava tanto de um samaritano como até mesmo de um judeu. Jesus fala de uma adoração verdadeira e espiritual. Uma adoração que estava para além de um lugar de culto, que estava para além de um templo. Não estamos negando aqui o valor do templo. O templo tem um valor para nós muito importante, muito significativo. É lá que a Assembleia se une, é lá que os irmãos se reúnem para adorar a Deus em comunhão. Isso é maravilhoso. Que falta estarmos fazendo, estarmos mais juntos na igreja. Mas Jesus fala aqui, esse é o ponto, que existe uma adoração verdadeira que está para além da ida ao templo, que é a adoração em espírito e em verdade. Uma adoração verdadeira. Não apenas um rito, não apenas uma experiência religiosa, cotidiana da religião, mais uma experiência do dia a dia, mais uma experiência realmente transcendente espiritual. É isso que ele está dizendo aqui. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. E aqui a gente fica pensando no tipo de cristianismo que a gente tem hoje, na nossa vida religiosa. O texto fala para nós que o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Muito para além de um mero e corriqueiro hábito religioso, nós precisamos adorar a Deus com toda intensidade, de todo o nosso coração, como diz o mandamento, e também com todo o nosso entendimento. A nossa adoração a Deus, ela passa pelas nossas emoções, a gente chora, a gente às vezes até ri quando é uma coisa muito abençoadora que Deus faz, mas nós também adoramos a Deus com o nosso entendimento, com as nossas competências intelectuais. E isso não pode ser desprezado. Infelizmente, no meio do nosso povo é muito comum uma religiosidade extremamente supersticiosa. E as pessoas adoram a Deus em qualquer ambiente, com qualquer teologia, com qualquer ensino. Às vezes é um mero emocionalismo, é um mero entusiasmo, mas as pessoas não entenderam bem ainda qual é a razão de ser da adoração. É uma adoração em espírito e em verdade. A nossa adoração precisa ser assim. A nossa adoração precisa ser bem balizada. Ela tem que ser balizada pela verdade bíblica.
por aquilo que está na Bíblia. É assim que nós somos orientados a adorar a Deus. Não coisas loucas, coisas estranhas que nós, por vezes, vemos por aí. E Jesus coloca tudo no seu devido lugar para aquela mulher. E é interessante dizer que Jesus, ele não teve nenhuma dificuldade de conversar com ela. Nós vemos muitos líderes religiosos, homens, que eles têm uma profunda dificuldade em pleno século XXI de conversar com mulheres. Parece que tudo que passa pela cabeça deles é o medo de pecar, em alguns casos, e em outros casos uma incapacidade de olhar para o sexo oposto como uma pessoa que também recebeu a bênção de Deus, que está buscando a Deus, querendo ouvir a palavra de Deus, uma pessoa que merece ser respeitada e considerada, e apesar de ser de sexo diferente, não pode ser coisificada, não pode ser olhada como um objeto, mas tem que ser olhada como um ser humano, como uma pessoa. Mas tem muita gente que não consegue. Tem muita gente que, quando olha para uma mulher, só vê à sua frente uma saia, só vê na sua frente sexo. Mas Jesus não tinha esse problema. Jesus se relacionava, ainda que isso não fosse comum e aceito na cultura vigente naquele tempo. E o texto diz assim para nós. Vejam comigo. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias. Ela tinha um conhecimento teológico. Ela sabia que o Messias viria. Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias. Eu estou falando com você. Jesus se revela a ela. Jesus, de maneira muito clara, diz: eu sou o Messias. E se você tem ciência de que o Messias viria, está se cumprindo a vinda do Messias em mim. Eu sou o Messias. E ela sabia que o Messias, pelo que ela falou antes, que o Messias seria aquele que conduziria o povo a toda a verdade. Ele esclareceria, anunciaria todas as coisas. É o que nos diz o versículo que nós lemos agora. Na sequência, nós lemos assim: naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram de vê-lo falando com uma mulher. Veja que o preconceito existia, a dificuldade era grande, até mesmo os discípulos de Jesus estranharam o comportamento do mestre. E veja a coragem de Jesus também, a certeza de quem ele era, do que ele estava fazendo, e não temeu conversar com uma mulher. Ele estava muito seguro de si, cônscio da sua missão, de quem ele era. Isso é muito importante que nós tenhamos hoje. Apesar dos nossos compromissos, apesar dos nossos cuidados sociais, temos que fugir, sim, da aparência do mal, temos que ser cuidadosos, porque somos vasos de barro, mas nós não podemos fugir ao nosso papel como cristãos e principalmente aqueles que exercem um trabalho ministerial. Um trabalho ministerial. E a sequência, o texto vai dizer assim, veja comigo aqui. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Olha que coisa interessante. O tipo de vida que essa mulher levava era um tipo de vida contrário aos princípios de Deus e à palavra de Deus. Mas ainda assim Jesus conversa com ela, interage com ela de maneira muito respeitosa. E ela reconhece que Jesus sabia muito a seu respeito, toda a sua história. Mas mesmo assim ela não foi desconsiderada. E nós, como crentes, como religiosos, pastores, líderes, irmãs e irmãos, nós precisamos ter essa misericórdia, ter essa compreensão. Ainda que Deus tenha nos poupado de viver situações extremas na vida, de pecados, de condutas não aceitáveis pela Bíblia, nós precisamos agir para com os outros de maneira extremamente respeitosa e amorosa, como Jesus Cristo fez aqui. Irmão, Jesus nos ensina muito.
E aqui ele nos ensina a viver nossa humanidade com responsabilidade, com coerência. Então, o evangelho, ele não é um evangelho moralista. Ele não é um evangelho que expurga todos aqueles que estão vivendo e cometendo suas falhas. Obviamente, o evangelho, ele denuncia pela sua própria pregação os pecados cometidos pela sociedade, pelas pessoas. Mas isso não significa dizer que o evangelho tem a intenção de jogar todas as pessoas para longe. Não. Nós queremos, na verdade, ver as pessoas restauradas por Cristo e vivendo vida nova. Esse é o nosso grande desejo, esse é o nosso grande afã, porque este é o desejo do nosso Deus, não apenas nosso. E aí o texto fala assim para nós, versículo 29, veja comigo. Não seria ele, por acaso, Cristo? Ela ainda indaga. Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Aqui acontece uma outra coisa linda. Uma mulher de vida confusa, uma mulher de um comportamento inaceitável segundo a fé, segundo a religião. Essa mulher é um grande e verdadeiro instrumento de evangelização. Se fosse entre nós, talvez nós disséssemos assim, não, você tem que se converter primeiro, se batizar primeiro, passar pela classe de catecúmenos, você precisa se santificar para depois você falar de Jesus para as pessoas. Mas não foi o que aconteceu aqui. A narrativa nos conta outra coisa, que essa mulher começou a falar a respeito de Jesus Cristo, aquele que tanto a intrigou, um homem que sabia a sua história, um homem que, na verdade, demonstrava um conhecimento para além do natural. E ela está confusa, está perplexa. Será que realmente é ele o Messias? E ela vai e fala com os outros. E o texto diz assim para nós. Veja comigo. Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo, Mestre, coma! Mas ele lhes dizia, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Jesus espiritualiza aqui. Jesus fala que ele tem uma outra comida, ele fala de algo espiritual. Então os discípulos começaram a dizer entre si, será que alguém lhe trouxe algo para comer? Será que ele comeu alguma coisa nesse meio tempo? Porque era para ele estar querendo comer de imediato, e ele não quer comer. Jesus lhes declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois eles estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois, no caso, é verdadeiro ditado, um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Jesus mostra aqui o lado espiritual, que os campos estão brancos, que as pessoas estão necessitadas de transcendência, de espiritualidade, de salvação, de perdão de pecados. As pessoas estão precisando dessa mensagem. Talvez nós nos enganemos, nós como cristãos, achando que a grande maioria das pessoas, elas estão felizes em seus pecados. Elas estão felizes no estilo de vida que estão levando. É um grande erro nosso pensar assim. Existem pessoas que estão vivendo essa qualidade de vida é porque não conheceram outra realidade. É porque não conheceram Jesus ainda. É porque não ouviram a verdadeira mensagem do Evangelho. E quando elas pensam no Evangelho, elas pensam de uma maneira preconceituosa. Cabe a mim e a você, com as melhores palavras que nós tivermos, comunicar o Evangelho a essas pessoas. Eu diria mais, a comunicação do Evangelho deve passar pela comunicação daquilo que nós experimentamos com Cristo, aquilo que Cristo fez na nossa vida, quem Jesus é, o que ele realizou, o que ele trouxe à nossa existência.
É isso que nós precisamos falar às pessoas. E será o bastante. E as pessoas que forem eleitas, elas se vergarão, elas se dobrarão e reconhecerão a necessidade de uma nova vida. Deus está salvando ainda em dias como os nossos, tão complexos, difíceis. Deus está salvando pessoas de todas as origens, de todas as classes sociais, pessoas que são advindas das famílias mais diferentes, dos mais diversos rincões desse Brasil. Deus está salvando pessoas e nós devemos ser esses instrumentos na comunicação do amor e da palavra de Deus. Jesus não teve receio de interagir com essa mulher. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus. Olha que coisa linda. A partir do testemunho daquela mulher, de vida complicada, muitas pessoas acreditaram em Jesus. Por causa do testemunho da mulher, que tinha dito, ele me disse tudo o que eu já fiz. Para eles isso era muito importante. Alguém que falasse algo que não era do conhecimento de todos. Como esse homem sabe dessas coisas? Ele só pode ser um enviado de Deus. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Olha que coisa linda. Quando nós nos encontramos com Cristo, quando nós o conhecemos, nós queremos mais dele. Nós temos um desejo profundo de estar na sua presença, de ouvir sua palavra, de orar a ele, de estar em comunhão com os demais irmãos. Tudo isso para nós é muito caro e precioso. E é disso que ele está falando aqui. Foi algo que aconteceu no coração dessa gente. É óbvio que essa gente teve um encontro real com Cristo. E textos mais, versículo 41. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. Muitos acreditaram pelo testemunho da mulher primeiramente. Mas o texto fala que outros acreditaram também pela própria palavra de Jesus. E dizia a mulher, agora não é mais por causa de você, do que você falou, que nós cremos. Olha só, não é mais por aquilo que você falou e nos contou a respeito de Jesus, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Essa gente foi salva de maneira surpreendente por uma mulher, como instrumento da parte de Deus, sim, mas por uma mulher que teve um encontro com Cristo, um contato com Cristo, mas ainda não era plenamente conhecedora de Cristo. Mas algo já estava acontecendo com ela. Ela estava realmente sendo trabalhada por Deus e ela é usada como um instrumento da parte do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos na igreja de mais gente assim. Gente que ainda que não tenha se convertido de maneira efetiva, pessoas que não sejam extremamente religiosas ainda, né, de ir à igreja, de carregar uma Bíblia, mas nós precisamos de pessoas na igreja que comuniquem o Evangelho a esse mundo perdido. As pessoas estão precisando ouvir do Evangelho. Por mais que elas se fechem aparentemente, por mais que elas estejam vivendo uma vida completamente distante dos valores de Deus, o que elas mais precisam é da mensagem salvadora de Jesus Cristo. Porque só Ele pode mudar o curso da nossa vida. Só Ele pode descedentar a nossa vida, nossa sede. Só Ele pode dar razão ao nosso viver. E esse é o nosso grande papel, comunicar a mensagem de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E eles reconheceram que Ele era o Messias prometido, que Ele era o Salvador do mundo. Essa passagem é uma passagem muito rica, muito bela, mas que mostra para nós um lado da espiritualidade mais leve, desse Jesus que me encanta muito. Alguém que é capaz de se relacionar, porque ele sabia da sua missão, do seu papel, quem ele era. E por isso ele não temia, ele não temeu conversar com uma mulher samaritana, uma mulher que teve na sua história 5 homens. Nada disso para ele foi um empecilho, porque ele sabia quem era Deus, que ele era Deus, ele sabia que Deus tinha um propósito, o Pai tinha um propósito, que ele fosse de fato o Salvador do mundo,
o que de fato está expresso nesse texto, no último versículo lido por nós, no versículo 42. Que coisa maravilhosa é saber que o nosso Deus é assim, que ele aproveita as oportunidades para poder comunicar o Evangelho às pessoas de todo tipo, de toda sorte, de todo jeito. Sempre era um momento para se comunicar o Evangelho. Sempre é um instante. E ele cria uma oportunidade para fazê-lo. Vamos orar nesta noite. Quem sabe Deus esteja levantando homens e mulheres para a evangelização. Quem sabe Deus está nos dando uma nova compreensão de sermos capazes de vencer alguns preconceitos, alguns preceitos sociais e ficarmos sim com a palavra dele, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, e que sejamos instrumentos da paz do Senhor, para levar às pessoas essa água viva, essa água corrente, essa água que jorra para a vida eterna,